Pentecostes, né? Então, a maioria de nós, quando a gente entra na igreja, quando a gente ouve o Pentecostes, né? O que é isso, né? A gente entende como um tipo de momento de celebração, geralmente muito colocado como Atos, né? Atos 2. Esse é o Pentecostes, né? É onde a manifestação do Espírito acontece, né? De Atos 2, tem a pregação de Pedro, tem tudo isso acontecendo, mas existe um contexto anterior, né? Onde a Bíblia traz muitos outros elementos para nós, né? E onde tudo faz sentido ali, tudo que Pedro traz, tudo que Jesus diz também a respeito disso em Atos 1, Atos 2 e tudo mais. Então, tem um contexto inicial, e esse contexto, irmãos, para nós entender, é um contexto de Israel, no início da história de Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da Júlia um pouco mais. Esse contexto, irmãos, ele começa na história de Israel, né? Vocês sabem que Israel tem muitas festas, dentre elas, 3 festas são as principais, que são a Páscoa, todos sabem. Nós temos a festa do Sukkot, que também é uma festa de peregrinação, onde todos os judeus, eles sobem a Jerusalém, eles montam as suas cabanas, né, que é conhecido como as festas dos tabernáculos. Amém? E nós temos também a festa de Shavuot, que significa semanas. E esse é o início do que nós conhecemos como Pentecostes. Então ela está dentro dessas 3 grandes festas de peregrinação do povo judeu, né, também conhecido como festa das primícias ou festa da colheita. Então ela é essencialmente uma festa agrícola, tá? Então ela tem uma questão agrícola ali. Em Levíticos 23, do 15 ao 16, está esse contexto ali, depois você anota e confere. Então tem esse início, tá? A festa do Shavuot, que é uma festa agrícola, também de peregrinação, onde o povo subia até Jerusalém, né, trazendo as suas ofertas, o fruto, né, das primeiras colheitas, né, onde o povo ele tinha ali os primeiros frutos, eles traziam como oferta no templo. Amém? Então, quando acontecia essa festa acontecia exatamente 50 dias após a Páscoa, tá? 50 dias após a Páscoa, essa festa era celebrada lá em Israel. Então eram 7 semanas exatas, e aí no outro dia após acontecia essa festa. Então, por isso que tem esse nome semanas, porque eram 7 semanas completas, e no próximo dia, né, no 50º dia, se celebrava essa festa. Então, 7 semanas. Amém? Então, Deus tem alguma coisa com 7, né? 7 semanas. E glória a Deus. E para vocês entenderem, irmãos, a palavra Pentecoste é 50º. Só isso. O que significa a palavra, né? 50º. Então, isso aconteceu, e essa é a tradução do que era do hebraico para o grego. Amém? Glória a Deus. Esse é o contexto ali histórico do Pentecostes. Mas tem um evento importante que acontece nesse dia, nesse momento, né? Que está lá em Êxodo 19, 20 até 25, mais ou menos. Que nesse dia em específico, em especial, Deus entrega as tábuas da lei, né, a Torá, para Moisés e o povo judeu. Amém? Então esse é o momento, né? O evento importante dessa data. É nessa data onde Deus entrega as tábuas da lei. Amém? Então, você imagina, né, que tem um símbolo muito importante nesse dia, né? Uma memória muito grande, né? Então não é somente uma questão agrícola, festiva, mas tem uma questão também da história de Israel.
né? Então, para você entender isso, irmãos, muitos estudiosos, né, como o que eu trouxe aqui, que é o Samuel Whitfield, ele diz que a entrega da Torá é considerada por muitos estudiosos como o momento mais marcante da história de Israel. Ele descreve esse momento como o momento em que Deus define a identidade e o propósito de Israel e sela a aliança com o seu povo. Amém? Então, para muitos, né, esse momento da entrega da Torá é o momento mais marcante da história de Israel. Então, Israel está lá em Êxodo 19, no pé do monte, e Moisés sobe, né, Êxodo 20, e Deus dá a lei a Israel. Amém? Então é nesse momento ali, Êxodo 19, versos 5 e 6, né, que Israel se torna a nação santa e o reino dos sacerdotes. Né, é o que a Bíblia diz. Onde Deus declara, né, vocês serão nação santa e um reino de sacerdotes para mim. Amém? Anotem aí também Êxodo 19, 5 e 6. Então, Deus, ele faz declarações ali a Israel, onde Deus afirma, né, a identidade e o propósito de Israel também. Onde o Senhor diz ali, agora se obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém? Então nós temos aqui, irmãos, esse contexto de Israel, do início, né, do Antigo Testamento, toda essa questão que traz esse sentido agrícola, né, dessa festa, também desse marco histórico de Israel, né, onde Israel ele recebe de Deus a lei, a Torá, onde nós temos ali tudo que nós conhecemos hoje do Antigo Testamento, né, foi entregue ali, e depois pelos profetas, por outros, não só ali o Pentateuco, né, mas também os profetas trazem desse contexto do Antigo Testamento. Então tem esses dois sentidos. E o Abner Shu, que é um autor que eu estou lendo, eu esqueci de trazer o livro, saí correndo e não trouxe. Ele diz que as festas do Antigo Testamento têm seu sentido pleno e completo na pessoa e na obra de Jesus. Então, tanto a Páscoa como agora, né, o Pentecostes e outras festas também, elas têm o seu sentido pleno e completo em Jesus. Amém? Glória a Deus. Rapidinho, 5 minutos, todo mundo já por dentro do assunto. Amém? Esse é o contexto. E agora, irmãos, vamos entrar na palavra. Queria que vocês abrissem em Atos 2, 38, 39. Atos 2, 38 e 39. Diz assim: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Essa é a palavra do Senhor, amém? Então, essa palavra de Pedro, ela está no contexto, vocês sabem, Atos 2, da pregação de Pedro, o sinal do Espírito Santo, línguas como fogo, tudo aquilo que está acontecendo ali em Jerusalém, no dia de Pentecostes, da celebração dessa festa que a gente falou. E Pedro, antes um pouco, ele vai usar
a profecia de Joel, né? Você sabe, né? Joel 2:28. Então, Pedro, na pregação, ele usa a profecia do livro de Joel para dar o contexto daquilo que estava acontecendo naquele momento. E para a gente entender exatamente isso que está acontecendo aqui em Atos 2, a gente precisa também retornar um pouco, mais especificamente em Jeremias. Em Jeremias, irmãos, para a gente entender agora, até a gente retornar depois em Atos 2 e a gente ter essas partes já esclarecidas, amém? Jeremias 5, do 23 ao 25, Jeremias ele vai trazer um contexto para nós, para a gente entender isso. Onde Jeremias ele traz, na sua profecia ali, um contexto onde ele traz ali o pecado do povo de Israel, o pecado de Israel sendo o motivo da retenção da chuva. E chuva está ligado a esse evento do Shavuot, né, que é uma festa agrícola, né? Então, se não tem chuva, não tem plantação, e se não tem plantação, não tem colheita. Então, tem isso que Jeremias traz, que o pecado retém a chuva. Então, Jeremias, ele descreve nesse período ali pré-exílio na Babilônia, ele descreve como Deus vê o seu povo, o povo de Israel, e qual era o desejo que Deus tinha para eles. Amém? Em especial, como a privação das chuvas era o sinal da rejeição dos corações endurecidos e do pecado do povo. Amém? Então, Jeremias aqui, Jeremias 5, 23 a 25, ele vai dar todo esse contexto, tá? Eu vou ler para vocês. Jeremias 5, 23 a 25 diz assim: Mas este povo tem coração obstinado e rebelde. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo: temamos o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá as chuvas do outono e da primavera no tempo certo, e assegura-nos as semanas certas da colheita. Mas os pecados de todos têm afastado essas coisas. As faltas de vocês os têm privado destes bens. Amém? Então Jeremias está falando sobre isso, né? Como o coração do povo, o coração deles obstinado, não se arrepende, é o motivo que Deus priva eles das chuvas. Amém? Então tem esse contexto de Jeremias. Então, seguindo adiante no livro de Jeremias, Jeremias, né, como vocês sabem, ele é um mestre da lei também. Ele olha para a história de Israel, para trás, e ele entende que algo maior que o Êxodo e que o Sinai viria sobre eles. Amém? Pode ser algo meio... Para ele foi algo que ele nunca tinha entendido até aquele momento, mas que Deus faria algo maior que o Êxodo, que o próprio Êxodo, e que o próprio Sinai, a própria entrega da lei, algo maior iria acontecer. Ele não entendia se era no tempo dele, mas ele sabia que isso iria acontecer. Isso está lá em Jeremias 31, no verso 31 ao 33. Para a gente, vamos ler juntos. Jeremias 31, do 31 ao 33. Amém? Diz assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor.
porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Amém? Amém, irmãos? Vocês entenderam o que Jeremias está falando aqui? Que Deus estava prometendo uma nova aliança. Não como aquela primeira aliança. Amém? Não uma lei que somente estava escrita, né, em tábuas de pedra, mas que Deus faria isso no coração deles. Então você imagina que Jeremias estava olhando para trás, para o Êxodo, olhando para o Sinai e dizendo assim: Deus vai fazer algo maior que isso, maior que o próprio Êxodo e maior que a própria lei que Deus deu para nós. O que vai acontecer no futuro, cara? Não sei. Mas que ele sabia disso, ele sabia. Amém? Então Jeremias 31, ele escreve isso, né, como algo maior vindo sobre eles. Amém? Então isso não era qualquer coisa que iria acontecer. Não era qualquer coisa que estava por vir no futuro. Mas os dois momentos mais importantes de Israel, Deus traria algo maior que eles. Amém? A lei não só escrita em pedras, mas no coração. E isso é traduzido, vocês sabem, em 2 Coríntios 3, 6. Paulo fala sobre isso, tá? Onde Deus não mais está escrevendo as leis em pedras, mas agora Deus está escrevendo no nosso coração pelo Espírito. Amém? Então, Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 3, do verso 6 ao verso 8, que nós não estamos mais sobre o primeiro ministério, né? Ele fala sobre isso, que é o ministério da morte ou da lei, mas que agora nós estamos no ministério do Espírito. Amém? Onde nós somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Amém? Então, também tem outros que falam sobre isso, mas para a gente entender isso que está acontecendo, tá? Então, Jeremias, ele traz ali em Jeremias 5, esse momento onde o contexto do povo rejeitar o Senhor, abandonar o Senhor, é o motivo de Deus privá-los da chuva. E Jeremias 31 é a promessa de uma nova aliança, de algo maior do que aconteceu no Êxodo e do que aconteceu no Sinai. Amém? Todo mundo até aqui? Tudo certo? Glória a Deus. E depois de Jeremias, tá? Antes do exílio da Babilônia, certo? Jeremias, ele profetiza assim no momento, né? Ali pré-exílio, onde a Babilônia já está cercando Israel ali, a Jerusalém. Então Jeremias, ele profetiza isso antes do exílio da Babilônia. E nós temos Joel, que é depois da Babilônia. Depois da Babilônia e da vinda do povo de volta para a terra de Israel, ali. E depois da reconstrução já do segundo templo. Então já era um novo contexto do povo de Israel. Mas Joel, ele traz algo também novo agora. Mas Joel olhando para aquilo que Jeremias escreveu e também olhando para a história de Israel, para o Êxodo e para o Sinai. Amém? Então, eles tinham essas referências também do passado, né? Das profecias do passado. E Joel, ele traz algo como ali o tempo de arrependimento que precede as chuvas. Então, Jeremias traz algo como esse povo, ele não se arrependeu, ele tem o seu coração duro, então Deus retém a chuva. Joel traz o arrependimento do povo, que através do arrependimento Deus derrama a chuva. Então tem esses dois momentos aqui.
para a gente entender. Joel 1, do verso 12 ao verso 14. Amém? Diz assim, ó: a vinha está seca e a figueira murchou. A romoseira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Ponham vestes de luto aos sacerdotes. E pranteiam, chorem alto, vocês que ministram diante do altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram diante o nosso Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas no templo do seu Deus. Ele diz ali: decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, do seu Deus, e clamem ao Senhor. Amém? Então, Joel aqui, Joel 1, 12 a 14, ele está dizendo que era um momento de arrependimento máximo da nação. Era um momento onde todos os sacerdotes, todos deveriam se arrepender do caminho que eles estavam seguindo, entendeu? Era uma profecia de arrependimento. Vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se voltar para o Senhor de volta. Vocês precisam voltar de novo. E Joel diz ali: pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo. Então ele traz de novo esse contexto de Jeremias e também da festa, né, do Shavuot, dessa festa de celebração das ofertas, nesse contexto dele, onde ele diz: isso que está acontecendo, gente, é o mesmo sinal de Jeremias, gente, é o que aconteceu lá no passado, está se repetindo de novo, pessoal. E Joel, seguindo naquilo que ele diz, em Joel 2, 13, Joel 2, 12 e 13, Joel ele vai dizer assim, amém? Rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependam-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Amém? Então, Joel, ele continua falando isso antes do que a gente lê ali em Joel 2, 27 a 28, onde ele está, nessa palavra, clamando ao povo: se arrependam, gente. Se arrependam. E talvez o Senhor derrame chuvas de novo. Talvez o favor do Senhor, ele venha sobre você, sobre nós. Então, tanto Jeremias quanto Joel entendem isso. Tem que acontecer algo que faça do povo tão obstinado a pecar, algo que possa redimi-los para sempre. Amém? Então, essa lei que estava somente escrita em tábuas não conseguia redimir o ser humano, o homem. Algo maior deveria acontecer. Tinha que acontecer. Algo maior deveria vir sobre eles. Amém? Então Joel, seguindo o que ele está falando, em Joel 2, 27 a 29, tem aqueles versos que a gente conhece, né? Bem famosos. Que diz assim: então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Verso 28. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne.
Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amém? Então, Joel, dentro daquilo que ele está falando no verso 1, né, no capítulo 1, no capítulo 2, ele traz esse contexto inicial de arrependimento, de luto, onde o povo deveria se voltar para o Senhor, e após esse momento, nós temos esse derramar do Espírito. Amém? Esse derramamento do Espírito sobre todos. E o que Joel entende sobre isso, ou estava entendendo sobre isso? Que se Deus estava derramando o Espírito sobre toda a carne, Deus estava fazendo algo maior que o primeiro e o segundo templo. Amém? O Espírito, o poder de Deus, você sabe, né? Temos ali o exemplo de Salomão, quando ele edifica o primeiro templo. Temos o tabernáculo de Davi. Temos o segundo templo. O poder de Deus, ele é manifestado no templo. No templo. E em certas pessoas específicas, né? Você sabe, né? Davi e outros homens. Então, quando Joel, ele escreve isso, ele entende que Deus não ia fazer algo maior só que o Êxodo e o Sinai, mas algo maior que o primeiro templo edificado por Salomão e o segundo templo, que agora eles estavam ali, que ele estava vendo. Como Deus vai romper as paredes do templo e derramar o Espírito sobre toda a carne? Algo maior que o templo ele vai fazer. É sobre isso que Joel profetiza. Amém? Glória a Deus. Então, tudo certo até aqui. Amém? Glória a Deus. Desde o início. Amém? Amém. Então tem essa ligação, irmãos, sobre essa festa que tem um simbolismo agrícola, sobre chuva e sobre um arrependimento que Deus autoriza a chuva. Amém? Glória a Deus. As estações e o derramamento do Espírito. Nos versos 21 a 23 de Joel 2, nos diz que Deus já não iria mais reter as chuvas sobre o seu povo, mas que transbordaria a terra seca com muitos frutos, em especial 2, vinho novo e azeite novo. Verso 24. Amém? Então, na antiga aliança, o Espírito era dado apenas a reis, profetas e sacerdotes específicos. Mas no contexto de Joel, Deus não estaria mais agora limitado ao templo ou limitado a pessoas específicas, mas toda a carne receberia o Espírito Santo. Amém? Então Joel, nesses 2 versículos que ele no verso 21 a 23, Joel ele fala sobre 2 estações específicas ali. Amém? Que Jeremias também fala sobre elas. Que quem já não ouviu sobre as chuvas serôdia e temporã, todo mundo já ouviu? Sim? Se não ouviu, vai ouvir agora. Fala sobre isso. Então Joel fala sobre 2 estações específicas ali do calendário de Israel, onde ele fala da chuva temporã, que significa chuvas do outono, chuvas de outono, conhecida como chuva mansa e espaçada. Tem o objetivo umedecer o solo e germinar a semente que foi plantada. Amém? Significava o início da estação, tá? Essa é a primeira chuva. Então ela tinha o objetivo de umedecer a terra seca, deserto, você sabe, né? Então ele tinha esse primeiro objetivo, umedecer essa terra, e essa semente que foi plantada, a primeira semente, ela traria essa germinação, né?
daria condições para o solo receber essa semente. Iniciava a estação. Amém? Chuva serôdia, chuvas da primavera, conhecida como chuvas volumosas e fortes, tem o objetivo de regar o solo e amadurecer a semente para a colheita. E é o fim da estação. Então nós temos o segundo período, né? A chuva serôdia, onde são chuvas volumosas e fortes e tem o objetivo de regar essa semente que já está lá plantada. Então são muitas chuvas, muitas águas que cobrem ali o solo para que a semente absorva essa água e ela dê agora sim o fruto, que é o fim da estação. Amém? Glória a Deus. Então, depois, né, desse contexto, nós temos ali o que vocês conhecem sobre a pregação de Pedro, onde nós temos ali Pedro, no momento da pregação dele, né, pelo Espírito Santo, Pedro, ele vai alinhar o que Joel falou e também vai alinhar o que Jeremias falou. Amém? O que Joel fala e o que Jeremias estava falando, Pedro na pregação dele, ele traz isso na pregação dele, ele alinha como o sinal do Espírito Santo com as profecias, aonde a promessa da primeira estação havia sido inaugurada. E ele conecta a promessa do Espírito também ao sacrifício de Jesus. Então, se lá no Êxodo, o Êxodo está conectado com a entrega da Torá, Pedro também conecta, né, o sacrifício de Jesus, que é a Páscoa, né, acontece na Páscoa, com esse derramamento do Espírito. Amém? Então, depois vai ter outros apóstolos que vão falar sobre isso. Paulo é um, Pedro é outro, outros também vão falar, mas eu não vou entrar agora, né, no assunto. Mas Pedro traz esse contexto, onde aquilo que eles estão vendo, aqueles irmãos estão vendo em Jerusalém, é o cumprimento do que disse Joel. Isso que Pedro fala, né? Que naqueles dias derramarei o Espírito sobre toda a carne. Amém? Então, Pedro, Atos 2, 32 e 33, ele diz assim: isso é bem importante para nós aqui. Atos 2, 32 e 33 diz assim: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Então, Pedro inicia o que ele estava falando, né, sobre a promessa de Joel, mas ele termina dizendo assim: o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo diz respeito à promessa que o Pai fez para Jesus, e ele está derramando sobre vocês. Então, o que nós entendemos, meus irmãos? Jeremias fala sobre algo maior que o Êxodo deveria acontecer, algo maior que o Sinai deveria acontecer. Joel fala sobre algo maior do que o primeiro templo e que o segundo templo deveria acontecer. E aqui, amigos, em Jesus nós temos uma obra maior do que o primeiro Êxodo e maior do que o Sinai. Amém? Em Jesus nós temos uma obra muito maior do que o primeiro templo e também que o segundo templo. Então Pedro, ele entende isso, irmãos, que na obra de Jesus nós temos
a consumação dessas duas palavras de Jeremias e de Joel. Algo maior que o Êxodo e que o Sinai aconteceu. E algo maior que o primeiro e o segundo templo também. Amém? Então, Pedro, quando ele vê o sinal do Espírito, ele entende. Agora sim, tudo que os profetas falaram no passado, nós temos agora a possibilidade de receber na obra de Cristo. Amém? Então, esse acontecimento de Atos 2 não foi algo aleatório, alheio à vontade de Deus, ou aquilo que Deus estava fazendo, ou aquilo que Deus estava sempre fazendo. Vocês entendem? Vocês entendem que o anseio de Jeremias era sobre aquilo que Jesus iria fazer no futuro? Ou o anseio de Joel era sobre aquilo que Cristo iria fazer depois? E que Joel tentava... O que pode ser maior que o primeiro templo que eu estou vendo aqui agora? O que pode ser maior que a presença de Deus, o Espírito de Deus, vai vir sobre toda a carne? Ou Jeremias, quando ele olhava para trás, para o Êxodo ou para o Sinai, e ele olhava assim, esse foi o maior feito da história de Israel. Quem vai poder fazer algo maior que isso? Quem vai ter a capacidade de fazer algo maior? E isso é feito em Jesus, em Cristo, amém? Glória a Deus. Isso é que nós entendemos até Atos 2. Glória a Deus. Então, você sabe que existe toda a história se cumprindo em Jesus. Então, Lucas, você sabe que Lucas que escreveu Atos, né? Amém? Lucas. Já estou quase encerrando, irmãos. Mas eu queria trazer dois aspectos desse dia, desse momento do Pentecostes. Que Lucas, né, quando ele está começando a escrever Atos ali, narrando ali o que estava acontecendo antes do dia do Pentecostes, né, do dia de Pentecostes, Lucas vai falar ali no verso 6, 7, 8 de Atos 1, que Jesus, né, após ele reafirmar a promessa do Espírito, os apóstolos perguntam se esse era o tempo da restauração de Israel. Esse é Atos 1:6. Então, na cabeça dos apóstolos, a promessa do Espírito era algo que estava relacionado ao poder de romper com Roma, digamos assim, né? Algo político, algo que estava referenciado, sem uma referência de Davi, por exemplo, né? Ou Sansão, que era um juiz. Sansão foi um homem que foi cheio do Espírito do Senhor, né? Davi foi um cara cheio do Espírito do Senhor, né? Um homem poderoso. Então, quando eles ouvem essa promessa, eles já perguntam: então esse é o momento, Senhor, que o Senhor vai nos levar para ser agora Davi, Sansão, nós vamos destruir Roma. Mas Jesus, ele rompe, né, as expectativas dos apóstolos, dos discípulos, né? Essas expectativas políticas, mas o Senhor promete poder. Ele promete poder para os seus discípulos serem suas testemunhas aos confins da terra. Sabe qual é a palavra poder? Ali é a tradução, Fernandinho. Dunamis. Dunamis. Quando os apóstolos dizem: Senhor, então esse é o momento que que o Senhor vai restaurar Israel, Jesus fala assim: não, mas eu vou dar para vocês poder para serem minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra, que é dunamis do céu, dunamis do alto. E é exatamente
o que Paulo diz em Romanos 1, 15 e 16. Paulo fala assim: quanto a mim, estou pronto para anunciar também o evangelho a vocês que estão em Roma, pois não me envergonho do evangelho, que é dunamis de Deus, poder de Deus. Amém? Dunamis de Deus, poder de Deus, a todo aquele que crê. Então, o Senhor promete poder para os seus discípulos nesse momento de Atos 1. E em Atos 2, o Senhor derrama o seu poder sobre eles. Amém? Como Deus, irmãos, é um Deus muito intencional, o nosso Deus. Você imagina que em Atos 2 está acontecendo a festa do Shavuot. Os irmãos de Israel, judeus de toda parte do mundo, estão em Jerusalém agora. No mesmo momento que estavam na Páscoa, eles estavam de novo em Jerusalém, celebrando essa festa, celebrando esse momento, né, da história de Israel, né, celebrando isso. E o Senhor, Ele é muito especial, muito intencional nisso, porque o Senhor dá esse sinal do Espírito neste momento específico, aonde milhões de judeus estão em Jerusalém. Muitos irmãos de várias regiões, e Lucas vai falar sobre elas, onde eles estão nesse lugar e eles puderam ver o sinal que Deus fez pelo Espírito. Mas vocês entendem que Jesus fala assim em Atos 1, 8. Eis que vos dou poder para serem minhas testemunhas na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Só que antes de Deus enviar esses irmãos aos confins da terra, Deus traz homens dos confins da terra para estarem em Jerusalém e para verem o sinal do Espírito. Amém? Então, nós cremos que esse é um tempo muito especial onde nós estamos entre esses dois momentos. Entre o que nós chamamos de período que antecede esse segundo momento de Joel, aonde Deus inaugurou aquilo lá em Atos, mas isso não ficou em Atos, isso não ficou em Joel, isso não ficou nas palavras de Pedro, amém? Isso não ficou nas palavras de Paulo, mas essa promessa está em nós também. E aquilo que Pedro falou, que nós falamos aqui, Atos 2, 38 e 39, essa promessa não é somente para vocês, mas é para todos os que estão longe e para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Então essa promessa não ficou reservada para aquelas pessoas, mas ela também é para nós. Amém? Tudo que Joel, tudo que Jeremias, tudo que Ezequiel, tudo que Davi, tudo que homens e mulheres da história anelaram conhecer, saber, nós temos acesso agora. Amém? E o Senhor nos promete poder do alto, poder para levar o Evangelho e para crer na sua promessa. Amém? O Senhor nos promete poder do alto para viver aquilo que o Senhor deseja para nós, para levar o seu Evangelho e para crer na promessa do Espírito derramado sobre toda a carne. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar em pé então rapidinho. Feche seus olhos, irmãos. Obrigado porque o Senhor ainda tem planos com o seu povo, Deus.
você ainda tem planos, o Senhor ainda tem, Senhor, desejos para o seu povo, Deus. As promessas não ficaram em Joel, as promessas não ficaram em Jeremias, as promessas, Deus, não ficaram no passado, mas as promessas estão diante de nós, Jesus. As promessas, Deus, elas não ficaram só nas palavras, Deus, mas elas são para nós. Amém? Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, Deus, é eterna, Senhor. Ela não é esvaziada, ela é poderosa, Jesus. O Senhor nos prometeu poder, Senhor. Poder do alto, Senhor. O Senhor nos prometeu, Senhor, dunamis, algo maior, Senhor. Algo maior que foi feito pelo Teu Filho, Senhor. Algo maior que o próprio êxodo que os israelitas viram, Senhor. Algo maior, Senhor, que os sinais, que o Sinai, Deus. Algo maior que aquilo que os israelitas viram no deserto, Senhor. O Senhor fez na cruz. Algo maior que o primeiro templo, que o segundo templo, o Senhor fez e nos deu acesso a esse lugar, onde nós temos acesso à Tua glória, Jesus. Nós temos acesso ao trono de Deus, nós temos acesso ao Teu Espírito que o Senhor derramou sobre a Sua igreja, Jesus. Nós somos participantes da Jesus. Senhor, oramos agora, Senhor, que nesse tempo, Senhor, aqueça o nosso coração, Jesus. Ô Senhor, será que será nesse tempo que nós veremos, Jesus, o Teu Espírito derramado sobre toda a carne, aonde o Senhor derramará o Seu Espírito sobre os filhos, sobre as filhas, que se os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, o Senhor derramará sobre os servos, as servas. O Senhor fará isso nesse tempo, Jesus. Senhor, aumenta a nossa expectativa nisso, nesse momento, Jesus. Aumenta, Deus, nossas expectativas. Aqueça o nosso coração nisso agora, Jesus. O Senhor não está alheio à história, mas o Senhor é o Senhor da história, Senhor. O Senhor não fez nada fora dos Teus propósitos, Deus. E nós cremos que nesse tempo o Senhor fará algo, Jesus. Aqueça nosso coração nesse tempo, Deus. Nesse calendário litúrgico, que a gente venha entender isso que o Senhor já fez no passado e que o Senhor pretende ainda fazer agora, Deus. Nos faça entrar nisso, Jesus. Manifesta, Senhor, o Teu poder sobre nós, Deus. Nos envia sinais também nesse tempo, Jesus. Envia mais, Deus, o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Jesus. Nos empodera de poder para pregar o Teu Evangelho, Deus, na nossa casa, no nosso trabalho, onde nós estamos, Jesus. Nos enche de poder que está no Evangelho, na Tua palavra, Jesus. Empodera nosso coração, enche de poder as palavras que saem da nossa boca, Jesus. É isso que o Senhor prometeu, Jesus. Vem com o Teu Espírito sobre a Tua igreja, Deus. Oramos para que o Teu Espírito seja derramado, Deus, nesse tempo, Jesus. Que o Senhor não retenha mais agora as chuvas, Jesus, mas que o Senhor derrame, Deus, chuvas transbordantes, chuvas volumosas sobre o Teu corpo, sobre a Tua igreja, Jesus. Vem com os Teus sinais, Jesus. Derrama os Teus dons sobre a Tua igreja, Senhor. Vem com sinais, Jesus. Vem com sinais, Jesus. Desejamos mais, Senhor. Desejamos mais. Mais, e o Senhor tem mais, Deus. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Pai. Amém, Deus. Amém, Deus.